Hora de falar daquele caso que, olha, todo mundo que eu encontrei me falou disso. A falsa enfermeira de Apucarana, aquela cuidadora de idosos que foi encontrada com doses da vacina contra a Covid dentro de casa. Na última semana, ela deu um depoimento aos deputados que estão apurando denúncias de fura-fila na vacinação por todo o estado, que chamou a atenção. Ela disse que o Luciano Pereira, que é coordenador da Vigilância Epidemiológica em Apucarana, aliás, está afastado desde o início da semana passada, diz que ele autorizou vacinar gente que não estava na faixa etária, que não estava entre as prioridades de vacinação, e mais do que isso, que ela não foi a única a fazer isso, não. É claro que isso gerou por parte da polícia uma ampliação dessa investigação. A Silvânia Ribeiro Del Conte, de 46 anos, segue presa e o Luciano foi ouvido agora há pouco na polícia. Me dá as imagens exclusivas, por favor. Imagens do nosso Eliando Piva, que mostram o momento em que o Luciano tá aí, ó. Esse de boné. Chegando à delegacia, o coordenador afastado da Vigilância Epidemiológica lá da cidade de Apucarana. Ele chega à polícia, o depoimento dele terminou agora há pouco e o Rafael Machado está em frente à delegacia com mais informações. Rafa, boa tarde. O que é que a gente sabe do depoimento prestado por este funcionário público, por este servidor que tem mais de 30 anos atuando na Prefeitura de Apucarana? O que é que ele disse no depoimento? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. O depoimento durou 1h30 e, conforme nós vimos nas imagens, foi acompanhado do advogado do Luciano Pereira, este servidor que era, até a deflagração de toda essa polêmica, né, Juliano, coordenador da Vigilância Epidemiológica e o principal responsável pela campanha de imunização contra a Covid aqui em Apucarana. Na visão da defesa do Luciano, o depoimento foi bastante esclarecedor. O advogado, doutor Sérgio Barroso, negou veementemente que o Luciano tinha conhecimento destas irregularidades e disse que estas declarações da Silvânia Ribeiro Del Conte à Comissão Especial da Assembleia Legislativa, isso tudo não passa de mentira. E que, inclusive, Juliano, essas declarações da Silvânia, né, a falsa enfermeira, podem render a ela, ou melhor, vão render a ela mais um processo, além do que ela deve responder aqui por peculato, né, por outros crimes na Polícia Civil. O Luciano disse que vai processar a Silvânia por denunciação caluniosa, até porque, segundo o seu advogado, ela deu essa declaração na última quinta-feira no Fórum de Apucarana, né, a Comissão Especial da Assembleia Legislativa, mas não apresentou nenhum documento. Apenas, segundo o advogado, foram palavras ao vento jogadas pela Silvânia. Nós também questionamos o advogado a respeito de como foi esse processo de admissão, Juliano. E esse foi um dos pontos principais abordados pelo delegado que preside este inquérito policial. O advogado disse que o Luciano não suspeitou de nenhuma irregularidade, até porque a Prefeitura de Apucarana, Juliano, não abriu nenhuma convocação, nenhum chamamento público para os voluntários trabalharem na campanha de imunização. Mas que, segundo o advogado, o Luciano disse à Polícia Civil que a autorização para o voluntariado, para esse tipo de voluntariado, já despachada pelo Ministério da Saúde, seria o suficiente para, então, a admissão da Silvânia e outras duas voluntárias. Vamos acompanhar, então, um trecho da entrevista que foi concedida a gente pelo advogado do Luciano, que não quis falar com a imprensa, o doutor Sérgio Barroso. Vamos acompanhar. É uma mentira dessa pessoa, não se sabe por quê, mesmo quando ela foi ouvida aqui na delegacia de polícia, quando ela foi autuada em flagrante delito, ela não disse nada disso. Então ela acrescentou isso na comissão dos deputados, coisa que ela não tinha dito aqui na delegacia de polícia. Então é uma falsa acusação e, como eu já disse, é o final das investigações policiais e judiciais que irá processá-la por denunciação caluniosa. Ele a conheceu na clínica, não tinha nenhum conhecimento com ela antes. Ela estava registrada e relacionada naquela lista como técnica de enfermagem.
Posteriormente, ela procurou o seu Luciano para trabalhar como voluntária na campanha de vacinação, apresentou a carteira de trabalho, o contrato de trabalho dela na clínica como técnica de enfermagem. Então, para ele, ela era uma técnica de enfermagem que estava trabalhando como voluntária. Com relação lá à clínica Habitar, ele disse que recebeu do seu superior hierárquico a relação das pessoas que deveriam ser vacinadas. Essa relação foi encaminhada pela dona da clínica, então ele vacinou todas as pessoas que estavam na relação encaminhada pela dona da clínica. Se ali havia alguém que não era funcionário da clínica e estava com a relação, ele não tinha conhecimento. Ó, lembrando que a Silvânia foi ouvida na audiência de custódia, tá? E foi mantida presa. Então, esta falsa enfermeira foi mantida atrás das grades. Então, pelo que, Rafa, o advogado está dizendo aí, o Luciano, que é o coordenador da Vigilância Epidemiológica em Apucarana, que está afastado, que prestou depoimento agora há pouco, primeiro, ele nega que tivesse conhecimento de que esta mulher não era enfermeira e era apenas cuidadora de idosos. Ele nega isso e nega que tenha autorizado aplicar vacinas em gente que não estava na lista prioritária, como ela disse em depoimento que foi autorizado. Ou seja, ele negou as duas coisas. Exatamente, Juliano. Se declarou inocente sobre essas duas questões. Em relação à questão da Silvânia ser uma falsa enfermeira, a defesa afirma que o Luciano, no caso, já teria recebido da clínica, né, de idosos, né, o asilo onde a Silvânia trabalhava, o registro dela, a carteira de trabalho. E na carteira de trabalho constava o registro de técnica de enfermagem. Até a Silvânia declarou isso durante o primeiro depoimento que ela prestou aqui à Polícia Civil, que a direção desta clínica, isso palavras dela, Juliano, teria alterado o registro dela de cuidadora de idosos para técnica de enfermagem. Isso porque o piso de cuidador de idoso é R$ 1.800. E aí, técnica de enfermagem seria de R$ 1.200. Mas que tudo isso, segundo a Silvânia, foi feito, melhor dizendo, diante da sua concordância, ou seja, ela aceitou trabalhar sobre essas condições. E o Luciano afirma que já teria recebido a carteira de trabalho com este registro, ou seja, que a Silvânia já era técnica de enfermagem. Em relação a esta outra acusação da Silvânia, que foi relatada aos deputados estaduais, o Luciano negou veementemente durante o inquérito policial, durante o depoimento prestado aqui na delegacia, que tinha conhecimento e que teria autorizado, teria dado ordens para que pessoas que não estão incluídas em grupos prioritários, que não estão sendo vacinadas neste momento aqui em Apucarana, que elas tivessem esse direito, que elas fossem vacinadas, descumprindo aí totalmente a fila de imunização que foi definida pelo Ministério da Educação e que tem que ser seguida pelos estados e municípios brasileiros. Conversei há pouco com o delegado Marcos Felipe da Rocha Rodrigues, ele que é o chefe aqui da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, Juliano, e ele me relatou que deve concluir o inquérito policial aberto para investigar esse caso ainda nesta segunda-feira, no mais tardar na manhã cedo, na terça-feira, deve ser concluído. O processo judicial está sob sigilo, a Justiça decretou no último final de semana o sigilo sobre esse processo, e aí nós ficamos aí com um ponto de interrogação, né, Juliano? Será que somente a Silvânia deve ser indiciada nesse inquérito policial? Será que o Luciano também vai figurar aí na lista dos indiciados? Mais alguns depoimentos vão ser colhidos durante a tarde, mas nós podemos afirmar que o depoimento do Luciano foi um dos principais neste inquérito aberto pela Polícia Civil. Além deste processo, Juliano, o Ministério Público está com o inquérito civil aberto por improbidade administrativa. Só que o foco lá no Ministério Público é investigar se agentes públicos, como o Luciano, sabiam desta irregularidade que aconteceu aqui em Apucarana. A doutora Fernanda Lacerda Trevisan, que está cuidando deste inquérito, disse à nossa equipe que os depoimentos vão começar nesta quarta-feira, Juliano.
E, além disso, há uma terceira investigação, uma sindicância aberta pela Prefeitura de Apucarana, Autarquia Municipal de Saúde, sindicância na qual o Luciano foi ouvido na última sexta-feira e o depoimento dele foi muito longo, Juliano. Durou 5 horas e meia. Essa sindicância está ouvindo outras pessoas e deve ser concluída até o final deste mês. Juliano.